Olá, povo de Deus, tudo bem? Que a paz do Senhor esteja com todos, que possamos passar um momento aqui de edificação, né? De leitura, de reflexão na palavra de Deus e que possamos ser edificados. Amém? Hoje eu quero iniciar falando, né, sobre a maneira como Jesus passava a sua mensagem. Eu me impressiono mesmo com a simplicidade com que Jesus ensinava, com a maneira como ele falava e que pessoas simples, pessoas que tinham um ouvido atento, um ouvido humilde, um ouvido, vamos dizer assim, de certa forma puro, conseguiu compreender a mensagem de Jesus. E pessoas entendidas, doutores da lei, muitas vezes não entendiam, não compreendiam o que Jesus estava dizendo. E me impressiona, assim, acho muito interessante a didática de Jesus, que usava parábolas, né, comparando com a vida diária, comparando com plantações, com semeaduras, comparando com o relacionamento entre servos e senhores. E Jesus ia explicando dessa maneira simples, mas que atingia o coração, atingia o entendimento daquelas pessoas simples, e hoje também atinge o nosso coração. Mas também o que me impressiona, o que eu não consigo às vezes entender, como mesmo após 2000 anos, né, de pregação de Jesus, ainda hoje algumas pessoas ainda conseguem olhar para Jesus como os fariseus, como os doutores da lei daquela época olhavam, que esperavam um Messias guerreiro que vinha solucionar os problemas políticos, religiosos e até financeiros do povo judeu. Ainda hoje as pessoas vão na palavra de Deus procurar solução, né, desse tipo para suas vidas, né, solucionar seus problemas financeiros, seus problemas de status. E muitas vezes, eu não quero aqui generalizar, e também a intenção desse vídeo não é ficar criticando certas igrejas, mas muitas vezes dentro da igreja mesmo, das igrejas mesmo, se deturpa a palavra de Deus, né, se modifica a palavra de Deus para tentar achar uma bonificação das suas atitudes, da sua soberba e até da sua vaidade, né? Da sua vaidade. Isso traz consequências muito graves que eu vou falar logo a seguir. As pessoas, quando estão no comando, quando estão na liderança, têm que ter um cuidado muito grande com a palavra de Deus. E Jesus deixou um ensinamento muito simples, muito claro na palavra de Deus, que às vezes eu me impressiono como as pessoas não entendem isso, sabe? Modificam versículos dizendo assim: aquele que for humilhado será exaltado, quando na palavra de Deus fala bem o contrário, fala aquele que for humilhado, aquele que se humilhar, será exaltado. O que quer dizer com aquele que se humilhar? Aquele que se colocar na condição de servo do seu irmão, aquele que se humilhar em favor de outra pessoa, esse será exaltado no reino de Deus. Mas não aquele que for humilhado, aquele que for perseguido por outros motivos. Sabe, eu vejo muito nas igrejas uma necessidade, uma vontade de uma busca por honra, né? Sentar nos primeiros bancos, sentar nos altares, estar ao lado das lideranças, buscando os primeiros lugares, quando Jesus ensinou justamente o contrário. Vemos lá em Lucas capítulo 14, versículo 10, diz assim: mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, no último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, assenta-te mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E dizia também ao que o tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado.
Amém? Então, Jesus está explicando aqui que não precisamos procurar os primeiros lugares, que não é esse o sentimento que deve ter no meio cristão. Devemos procurar estar a serviço dos outros, que na hora certa, que no momento certo, Deus vai honrar, Deus vai colocar a pessoa no lugar em que ela deve estar naquele momento, sem procurar. Sabe, hoje dentro de algumas igrejas estão utilizando uma prática que tem no meio empresarial, né, da meritocracia. Quem mais faz, né, quem tem mais inteligência, vai galgando cargos dentro da igreja, né? Você entra lá como ninguém, de repente você é um diácono, daí você é um presbítero, isso aí às vezes muda de uma igreja para outra, né? Daí você é um pastor auxiliar, daí é pastor não sei o quê, daí você... E vai crescendo dentro da igreja como se fosse uma carreira profissional. Quando, na verdade, o que a palavra de Deus nos ensina é que o reino de Deus é como um corpo, que tem o cabeça, né? E o restante, todos nós somos corpo. Todos nós estamos a serviço um do outro. Devemos andar em unidade, né? A palavra diz, não pode o olho se achar mais do que a mão, a perna se achar mais do que o braço, porque somos todo o corpo, do cabeça que é Cristo, e devemos segui-lo. Amém, meus irmãos? Também eu quero ler para vocês em Marcos, capítulo 10, do 42 ao 45. Outra explicação de Jesus a respeito de humildade, de serviço no reino de Deus. Diz assim, mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes, sabei que os que julgam ser príncipes das gentes, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus aqui falando para os seus discípulos que estavam disputando, né, um lugar ao lado dele, quando ele estivesse no seu trono. Jesus fala, o mundo faz isso, as pessoas disputam cargos, né? O mundo, esse século faz isso, disputa os melhores lugares, mas com vocês, né, o meu povo, com meus discípulos, o meu reino será diferente. Com vocês, aquele que quer ser o primeiro, seja o último, aquele que quer ser o maior, seja o menor, seja o que mais vai servir. Porque o Filho do Homem, falando dele mesmo, né? O próprio Deus vivo, veio para servir, veio para estar a serviço e ao resgate de muitos. E hoje as pessoas estão disputando, né, os primeiros lugares, brigam pelos primeiros lugares, né? Uma inveja, um ciúmes, uma disputa por poder, quando na verdade o Evangelho nos ensina de forma simples e clara, né, bem o contrário. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. O Mestre, o próprio Deus, lavou os pés, mostrando que o reino de Deus era serviço. Que aquele que quisesse segui-lo deveria estar à disposição de servir. Qual é o líder hoje? Qual é o mestre hoje? A menos que seja numa encenação, né? Num teatro de Páscoa aí, né? Daquela quinta-feira que fazem, vai lá e limpa, né? Numa encenação, como se fosse um ato de humildade, né? Para lavar os pés. Mas qual é o líder hoje que estaria disposto a fazer uma atitude parecida com a de lavar os pés? Porque hoje não precisa lavar os pés, isso era uma necessidade da época, que se andavam de sandálias, lá de calçados, né, naquela região cheia de poeira, então era uma necessidade de lavar os pés, era até uma obrigação dos escravos. E Jesus mostra o quê? Humildade que deve ter no reino de Deus. Irmãos, nós estamos aqui gravando esse vídeo, somos do novo ministério, Jesus, o Senhor dos Exércitos. Queremos viver, né? Eu, a minha esposa, Ana Lenise, a missionária Elenir, o irmão Bruno, a irmã Estela, estamos reunidos hoje aqui para gravação desse vídeo.
estamos em comunhão, lendo a palavra, meditando, e nós temos uma proposta de trabalhar nesse novo ministério, Jesus, o Senhor dos Exércitos, fiéis à palavra, fiéis ao ensinamento de Jesus Cristo, mas com uma humildade verdadeira, sabe? Queremos trazer para vocês a verdade do Evangelho, a verdade do Evangelho para as nossas vidas. Queremos viver, não queremos apenas pregar isso, sabe? Falei aqui de alguns atos de igreja, mas eu quero dizer para vocês que existe muito pastor por aí que está lutando pelo verdadeiro Evangelho também. Existe muita igreja passando por dificuldades para pregar o verdadeiro Evangelho. Então, eu faço um apelo, não deixe a ganância e a soberba e a vaidade de alguns ministérios, de alguns líderes religiosos, não deixe que isso atrapalhe a fé de vocês. Tem muita igreja boa, tem muita igreja simples, vivendo o verdadeiro Evangelho, buscando pregar a palavra verdadeira. E nós queremos fazer isso também. Em breve, em nome de Jesus, estaremos na cidade de Candiota, unidos lá com o povo de lá, talvez em breve na região ali, Torrinhas, Ulha Negra, Salto do Jacuí, quem sabe Passo Fundo também, pregando esse Evangelho verdadeiro, levando a palavra de Deus às pessoas. E se você quiser, se você puder, junte-se a nós. Se você estiver em outro lugar ou em outra igreja e talvez essa palavra venha hoje te clarear, não deixe de buscar ao Deus verdadeiro. Não deixe que a ganância de alguns, não deixe que a avareza de outros atrapalhe a sua intimidade, o seu caminhar com Jesus. Quando a Bíblia fala lá em Atos 6, quando os apóstolos eles estavam trabalhando na pregação da palavra, na distribuição dos alimentos para as viúvas, e aí o tempo deles estava ficando pequeno, tinham que fazer muitas coisas. Eles resolvem escolher entre os discípulos ali algumas pessoas que iam ficar com esse trabalho da distribuição dos alimentos. Escolhem alguns homens ali, dignos, e dão esse ministério para eles. Mas a palavra grega para ministério é a mesma palavra usada para diáconos, para diaconia, que significa serviço. Ministério é serviço. A sua igreja, os seus líderes, nós temos que estar a serviço uns dos outros. Você também, dentro da sua igreja. Ministério significa serviço. Ministério não é cargo, ministério não é posto, ministério é serviço. Devemos estar a serviço uns dos outros pelo reino de Deus. Amém? Que essa palavra possa trazer para você conforto. Eu sei que pode ter mexido, pode ter cutucado alguma coisa lá dentro, talvez alguém possa se sentir ofendido, mas não foi essa a intenção. Porque a palavra de Deus, ela é muito clara. Como eu comecei esse vídeo dizendo, a simplicidade de Jesus ao ensinar, ela chega a ser gritante. Como que as pessoas não conseguem entender o verdadeiro Evangelho, a verdadeira pregação de Cristo? Humildade em servir, humildade em estar à disposição dos outros. Tenha isso no seu coração, estar a serviço de Cristo, a serviço do reino. Então, nunca permita, nunca deixe que sentimentos atrapalhem a sua fé, a sua intimidade com o Deus verdadeiro, com o Deus da Bíblia, com o Deus dos Evangelhos. Amém? Posso orar por você? Se posso, curve sua cabeça, feche seus olhos, entre na intimidade do Senhor, que Ele está aqui, Ele está aí na sua casa, Ele está em todos os lugares, na sua onipresença, para te ouvir, para sondar o seu coração. Querido Deus e Pai amado, queremos, Senhor, viver a verdade do Evangelho, Senhor. Não apenas pregar, não apenas estudar, mas sim trazer para a nossa vida diária, Senhor.
Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa alcançar cada irmão, cada irmã que está acompanhando esse vídeo, Senhor. Entra na vida deles, Pai. Coloca, Senhor Deus, um sentimento de Cristo, de humildade, de serviço, Senhor, e uma visão, Senhor, espiritual para poder discernir, Senhor, aonde está o seu coração, Pai, se nas coisas do mundo, se nas coisas do reino de Deus, Pai, para que tenha leveza, para que tenha pureza, para estar em intimidade com o Senhor, Pai. Abençoe, Senhor, a todos, Pai, proteja, Senhor, proteja as famílias, Pai, proteja a vida espiritual, proteja a saúde, proteja a vida financeira das pessoas, Pai, que estão aqui em oração conosco, Pai, que essa oração chegue, Senhor, ao Teu altar, Pai, e o Senhor esteja com os ouvidos atentos, Pai, a cada um, Senhor. Obrigado, Deus, por mais esse momento, obrigado, Senhor, pela graça da Tua presença, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos, fiquem na paz.